Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Natália Silveira, artesã e produtora de conteúdo criativo, e nessa aula eu vou te ensinar a fazer um chaveiro de feltro. Essa aula faz parte do projeto cultural O Artesanato como Terapia Ocupacional e Fonte de Renda em Tempos de Pandemia, e tem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. É um produto fácil e rápido de se fazer, o material tem um custo baixo e é um produto muito fácil de ser vendido. Você pode inclusive adaptar a técnica dos chaveiros para fazer lembrancinhas e oferecer aos seus clientes. Vamos então para os materiais que nós vamos utilizar nessa aula. O primeiro material que nós vamos utilizar é o feltro. Você pode optar tanto pelo feltro liso, como pelo feltro estampado. Aí vai da sua criatividade na hora de compor os seus produtos. Um outro material que nós vamos utilizar é o enchimento. Eu estou utilizando aqui o acrylon. Ele é mais barato do que a fibra siliconada. Eu prefiro utilizar ele por isso, devido o preço ser mais baixo, mas você também pode utilizar a fibra siliconada. Vamos precisar da argola para chaveiro, da fita de cetim, número 0, é essa mais fininha. Vamos precisar também de contas para fazer o acabamento, linha e agulha. Eu prefiro uma agulha média, que não seja nem fina demais, nem muito grossa. É melhor para fazer a costura. Tesoura para cortar o feltro. É importante que a sua tesoura para cortar feltro, você não utilize para cortar mais nenhum outro tipo de material, porque pode acabar tirando o corte da sua tesoura. Caneta esferográfica, cola de silicone e um palito para churrasco. Esse palito vai nos auxiliar na hora do enchimento da peça. Você também vai precisar dos moldes. Eu vou deixar disponível na descrição do vídeo o link para você poder baixar a sua apostila, que contém os moldes e a lista de materiais completa. Eu sugiro que você imprima a sua folha de moldes em um papel com uma gramatura maior, que seja um papel mais grossinho. Porque como você vai utilizar várias vezes os moldes para riscar o feltro, isso vai te ajudar a fazer um risco melhor, porque no papel comum o papel acaba amassando, dobrando. Também deixei disponível para vocês, na folha de moldes, 3 opções de chaveiros, que é o coração, a flor e o donuts. São 3 modelos para você começar a praticar o seu ponto caseado, a fazer o enchimento. Quanto mais você fizer, melhor vai ficar o seu acabamento, mais prática você vai ter na hora de fazer os seus chaveiros, né? Consequentemente, você vai fazer cada vez mais rápido. Vamos começar então o primeiro passo, que é riscar o molde no feltro. Eu já tô aqui com o meu molde, né? E eu vou mostrar para vocês como identificar o lado direito e o lado avesso do feltro. Isso é importante porque dá diferença
na peça acabada. Tem algumas pessoas que não se importam, né, com essa questão do lado direito, do lado avesso, mas eu costumo fazer no lado direito. Eu acho que fica um acabamento mais bonito, a peça fica mais bonita. O lado avesso é esse lado que tem mais bolinhas, tá vendo? Ele tem alguns furinhos. Já o lado direito, ele é mais liso, ele é um pouco mais lisinho que o lado avesso. Ver se vocês conseguem ver a diferença. Então, esse é o lado direito, é o lado que vai ficar por fora da nossa peça. E no lado avesso, nós vamos fazer o risco para cortar. Então, nós colocamos aqui o nosso molde e nós vamos riscar com a caneta esferográfica mesmo. É importante você segurar o molde bem firme para que ele não corra e você acabe errando o risco. Então, fizemos o primeiro risco. Algumas pessoas costumam dobrar o feltro e fazer o recorte das duas partes de uma vez só. Eu prefiro riscar as duas partes que nós vamos utilizar e recortar uma por uma, porque eu acho que fica mais bonito o acabamento no recorte e quando a gente vai costurar, fica mais bonito também. Então, a gente vai riscar agora o outro lado. Pronto, nós fizemos o risco e agora nós vamos cortar essas duas partes. Na hora de cortar, é importante que você recorte dentro do risco da caneta, para que na hora de casear a peça não fique aparecendo nenhum risco da caneta. Caso você perceba que fique algum risquinho de caneta, você pode vir com a tesoura na lateral e ir dando pequenos picotes para retirar essas marquinhas que ficaram, com bastante delicadeza. Agora, nós estamos com as duas partes cortadas e nós vamos utilizar esse lado do feltro, o lado liso, como eu mostrei para vocês, o lado direito. Antes de iniciar a costura, nós vamos fazer a aplicação da fita de cetim, que vai ser o nosso cordãozinho para pendurar a argola. Então, nós vamos medir aqui mais ou menos 15 centímetros de fita de cetim. Nós vamos precisar de duas partes da fita de cetim. No centro da peça, nós vamos aplicar um pouco de cola de silicone. E então, vamos aplicar as duas partes da fita de cetim. É importante deixar as duas partes bem centralizadas.
Feito isso, é hora de iniciar a costura. Eu sempre gosto de utilizar uma linha que tenha um tom parecido com o tom do feltro. Fica um acabamento bem bonito. Mas aqui na aula, eu vou utilizar a linha vermelha para contrastar com o tom do feltro e para vocês conseguirem ver melhor os pontinhos. Nós vamos unir a linha e formar uma argolinha, como eu estou mostrando no vídeo. Nós vamos inserir essa argolinha dentro do buraquinho da agulha. E as duas pontas da linha vão ficar assim. Eu gosto de iniciar a costura por essa parte que tem a aplicação da fita de cetim. Vamos começar então o ponto caseado. Nós vamos inserir a agulha pelas duas partes de feltro. Vamos passar a agulha, puxar a linha até o final. E então, passar a agulha dentro daquela argolinha que a gente fez no início. Agora é só puxar a linha para que ela fique bem firme. Vamos inserir novamente a agulha no feltro. Puxar a linha até o final e inserir a agulha na argolinha que se formou. Esse, então, é o nosso ponto caseado. Aqui na parte da fita de cetim, a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção. Nós vamos inserir a agulha na mesma altura em que nós inserimos os dois pontos anteriores. Formamos a argolinha e na hora de voltar a agulha, nós vamos inserir a agulha entre as duas fitas de cetim e inseri-la na argolinha que se formou. Nós puxamos a linha e vai ficar dessa forma. A linha vai passar dentro da fita de cetim. Agora é só continuar a fazer os pontinhos caseados normalmente. Lembrando que quanto mais você praticar, melhor vai ficar o seu ponto.
Nós vamos fazer os pontinhos caseados e deixar uma abertura para colocar o enchimento. Daí, nós vamos pegando um pouquinho de enchimento, inserindo na peça, e com o auxílio do palito de bambu, nós vamos acertando o enchimento dentro da peça. Nós vamos colocando enchimento até que a peça fique bem cheia. Agora é só continuar fazendo os pontinhos até o fim da peça. Antes de finalizar a costura, você pode colocar um pouquinho mais de enchimento para preencher essa parte. Agora, nós vamos finalizar a costura.
Para fazer o arremate da linha, basta inserir a agulha no primeiro pontinho que nós fizemos. Daí é só puxar a linha e vai ficar dessa forma. Daí nós inserimos a agulha dentro da costura, saímos com ela pelo meio da peça, puxamos bem a linha. Daí não vai ficar nenhuma pontinha de linha sobrando. Agora é só ir apertando bem a peça para que o enchimento fique uniforme. E assim finalizamos a nossa costura. Agora é hora de inserir a nossa argola. Nós passamos a fita por dentro da argola e fazemos um nó bem firme para fixar a fita na argola. Agora, nós vamos inserir as contas nas fitas para fazer o acabamento. Você pode queimar as pontinhas das fitas com o isqueiro para te auxiliar na hora de inserir a fita dentro da conta. Depois é só fazer um nozinho para prender a conta na fita. Agora, vamos fazer na outra ponta da fita. Agora é só cortar as pontinhas das fitas. E selar utilizando o isqueiro. E está pronto o nosso chaveiro de feltro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que elas possam assistir também. Até mais!